Queridos amigos do Ibirajara, somos brasileiros e não desistimos nunca. Isso é uma verdade. E ainda mais depois de ter estudado essa singela e tão conhecida, tão pitoresca história de Chico Xavier. Aí que eu não tenho como desistir. Então, apesar de não ter conseguido fazer a transmissão ao vivo, depois de ter tentado em 3 computadores, 2 sinais de internet diferentes, mexido e remexido num negócio que mais ou menos eu já até ganhei intimidade, resolvi usar esse horário para gravar esse vídeo e vou postar lá no nosso canal do Centro Espírita Ibirajara. E a história vale muito a pena, porque é aquela história de Chico Xavier em que ele recebeu, uma visita inesperada, jamais ele poderia imaginar. Lá por volta de 1943, mais ou menos, ele recebeu lá em Leopoldo, São Leopoldo, a visita de um oficial de justiça com uma cartinha. Ele pegou aquela cartinha, o oficial de justiça, o que é isso? Claro que Chico Xavier não tinha intimidades com essa questão judicial. E aí o oficial de justiça explicou para ele: Chico, você está sendo processado. Você e a Federação Espírita Brasileira. Porque vocês estão aqui na ação judicial, quem está processando é a viúva de Humberto de Campos. Chico pegou, assinou, ficou muito assustado com aquilo, porque, gente, ele tem uma ação judicial, o que é isso? O que isso significa? E foi buscar entender. A questão é que Humberto de Campos, esse renomado cronista brasileiro, faleceu em 1934. E em 1937, Humberto de Campos começou a escrever através de Chico Xavier. O primeiro livro foi Crônicas e Reportagens do Além-Túmulo, que foi publicado pela FEB em 1938. E aí a família de Humberto de Campos, e não só por uma questão de sucessão de direitos sucessórios sobre o nome ou a obra, porque até aquele momento não se sabia qual a natureza daquela demanda judicial. Não só por isso, mas também por questões contratuais com a editora que publicava os livros de Humberto de Campos, a viúva de Humberto resolveu demonstrar a essa editora que ela não tinha nada a ver com aquelas publicações que estavam acontecendo e estavam sendo muito bem sucedidas, estavam vendendo bastante, com o nome do seu marido. E ela pensou, que coisa inusitada, Procurou um advogado, fico imaginando como esse advogado fez essa ação. E foi uma ação que existia, no antigo Código de Processo Civil, que foi revogado agora em 2015, e nessa estrutura processual havia o que a gente chamava de ação declaratória, que é simplesmente uma ação para dizer isso é ou não é justo direito para essa pessoa que está pedindo. E assim, esse advogado da família de Humberto de Campos, em nome da viúva, que foi a autora, pedia que o juiz reconhecesse a veracidade das publicações, a autenticidade da autoria daqueles livros assinados por Humberto de Campos. E na eventualidade de serem realmente de Humberto de Campos, que, por favor, direcionasse os direitos autorais para a família do morto, já que havia toda uma questão aí de direito sucessório. Então, a FEB também foi citada, recebeu aquela citação, conforme Chico, da mesma forma, entraram em contato e a FEB contratou um advogado único para defendê-los, esse litisconsórcio passivo, para defender os dois, que foi o Miguel Timpone, que era católico. E aí eu também me coloquei na posição do advogado da FEB do Chico, que era católico, Como é que pode? O que ele ia falar, na posição de advogado? Como é que a gente defende um negócio desse?
Então, assim, imagino que o grau de dificuldade foi tanto para aquele advogado que postulou a ação, quanto aquele que defendeu a ação. E ainda mais para o Poder Judiciário. Tanto que essa ação, eu fui pesquisar no site do STF, ela é descrita lá no site do Supremo Tribunal Federal, porque, à época, a estrutura processual, havia uns tribunais de apelação, e o Tribunal de Apelação era aqui no Distrito Federal, que era aqui no Rio de Janeiro, né? E havia um desembargador que ficou muito famoso, o Ribeiro Costa, e ele foi o que decidiu a causa em última instância. Mas vamos voltar um pouquinho nessa questão toda. A ação, quando Chico recebeu, ele ficou muito nervoso. E cidade pequena, né? São Leopoldo hoje já é pequeno, imagine lá em 1943, 44. Aquilo começou a se espalhar, Chico começou a ficar preocupado, conversava com um amigo, conversava com outro, e aí aquilo começou a... todo mundo já sabia que Chico estava sendo processado. E sabe como o povo fala demais, né? E aí logo começaram os rumores, Chico vai ser preso. Não vai ter jeito, Chico vai ser preso. E isso começou a angustiar ele, aquele burburinho, aquela preocupação, as pessoas fazendo comentários inadequados. E aí ele disse, eu vou rezar. Levantou e foi rezar, rezou, até que Emmanuel apareceu para ele. E Chico perguntou para ele, isso está descrito no livro, na autobiografia, que foi Chico que contou isso para Marcel Souto Maior, né, que é até a origem do livro, do filme, e um livro também. E aí Chico perguntou para Emmanuel, eu vou ser preso aqui em Belo Horizonte, vou cumprir, né, vou ser preso em Belo Horizonte ou vou ser preso no Rio de Janeiro, que era a capital do país? E aí, Emmanuel, eu fico pensando, é impossível não pensar como é ter um mentor espiritual desse. Que aí Emmanuel vira para Chico e diz, Chico, você é planta fraca. Você não tem competência para ser preso em nome de Jesus. Você não tem essa competência. Então, de certa forma, Chico até agradeceu a notícia de que ele não seria preso, né? Embora tenha ficado triste pelo demérito dele de não ter condição de ser preso pela causa do Senhor. E o tempo foi passando, Chico não deixou de trabalhar. O advogado da FEB fez uma defesa muito interessante, dizendo que esse não era um caso para os tribunais, porque os tribunais são laicos, não vão julgar questões religiosas, e isso tinha um caráter religioso. E, ao mesmo tempo que essa foi a principal tese do advogado de defesa, ele também apresentou ao juiz uma carta de Humberto de Campos falando dessas questões, né, uma carta psicografada à época, e o novo livro, que ainda não tinha ido nem para o prelo, Chico ainda estava recebendo as mensagens de Humberto de Campos, e foi lá conversar com o juiz. E também arrolou como testemunho o próprio Humberto de Campos. Só que a audiência não houve, evidentemente, porque o juiz de primeiro grau, em agosto de 1944, ele julgou a causa juridicamente impossível. Então, havia falta de uma das condições da ação, que os estudantes de direito, lá no começo, aprendem como causas juridicamente impossíveis. Exemplos, né? Os exemplos mais, assim, estapafúrdios para a gente poder gravar. É como comprar um terreno na Lua e coisas assim. E o juiz também considerou essa classe de ação, essa ação declaratória proposta, como sendo uma causa juridicamente impossível de se decidir. Como que eu vou saber, eu juiz, né, o juiz pensando, se esse cara que está escrevendo é o espírito, não é? Quer dizer, ele ia ter que descobrir outras questões metafísicas que está fora da capacidade, da estrutura da ciência jurídica, né? Não compete à ciência jurídica discutir esse assunto. Mas a família de Humberto de Campos, inconformada, recorreu. E aí esse recurso foi para o Tribunal de Apelação, e lá o ministro Ribeiro Costa, ele entendeu, confirmou a sentença do juiz de primeiro grau, claro, né, que ele não ia meter a mão nessa cumbuca,
E a coisa seguiu. E nós chegamos, né, depois dessa história, o que isso traz para nós de ensinamento, né? Simplesmente fofoca espírita, a gente está aqui batendo um papo, comentando, ou isso traz para a gente algum ensinamento? Primeiro, que vale a pena destacar que no decorrer desse processo, a mãe de Humberto de Campos, ela declarou no jornal O Globo, havia uma notinha lá, que a forma de escrita dos livros psicografados parecia muito com o estilo do filho dela. E mais tarde ela foi encontrar Chico Xavier e deu para ele uma foto de Humberto de Campos com uma dedicatória agradecendo muito a ele. Então, assim, por via indireta, aquela mãe estava sendo confortada, né, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E nós que somos mães e pais, sabemos que ela não deve ter perdido nenhum livro, ela deve ter lido todos e várias vezes, né? Matando essa saudade do filho dela. Então, com toda certeza, já foi ali um referencial público para a obra, para o trabalho de Chico Xavier. E a gente também, eu queria destacar que era o ano de 1944. E nós sabemos que em 1944 o mundo e a imprensa e a mídia, né, estava sendo assolada pelas questões da Segunda Guerra Mundial. Então estávamos vivendo aqueles períodos bárbaros da humanidade, do nazismo, que embora não tivéssemos as notícias tal como acontece hoje online, em tempo real, as notícias tomavam os noticiários, as rádios, as pouquíssimas transmissões que existiam naquela época, somente para abastados, mas basicamente as comunicações pelo rádio. Mas, embora o noticiário se dedicasse a essa questão tão relevante que é a da Segunda Guerra, também havia muito espaço na mídia para falar de Chico Xavier e de seus livros, por conta dessa situação e dessa ação judicial de Humberto de Campos. E aconteceu que, por isso, foram prestar atenção os grandes cronistas, escritores, literatos do Brasil, foram prestar atenção e ler e reler o livro Parnaso de Além Túmulo. E muitos, naquela época, disseram, olha, além de os livros de Humberto de Campos parecerem o estilo literário ser, de fato, do autor encarnado, renomado brasileiro, também as poesias, as trovas, as mensagens do livro Parnaso de Além Túmulo, o primeiro livro de Chico Xavier, também faziam a mesma remissão aos seus autores e eram autores diversos. Até que um renomado cronista disse, olha, das duas uma, ou o Chico é de fato um médium que tem contato com esses espíritos desencarnados, ou então ele é o embusteiro, né, termo da época, embusteiro mais formidável e inteligente que já se viu, porque ele consegue colocar o estilo literário daquele autor dentro de uma tranquilidade, a utilização de palavras e o encadeamento de palavras e ideias tais como o próprio autor faria. E isso foi um motivo de grande divulgação da obra de Francisco Cândido Xavier, aquele mineiro que vivia lá naquela cidadezinha do interior, não tinha YouTube, não tinha nada disso, não tinha como chegar nem como espalhar. E aí que nós chegamos, né, na outra parte das nossas reflexões. É ou não é a providência divina aí, né, operando? E aí eu fiquei pensando, poxa, nós também passamos, né, cada um, claro, né, vamos dizer assim, no seu quadrado, passamos por situações difíceis, passamos por questões que, naquele momento em que essas questões nos surgem a nossa vida, como doenças, desconfortos, situações diversas, né, desencarnes. Nós pensamos, nossa, mas por que isso aconteceu? Qual o sentido? Nós não conseguimos enxergar de tanta dor, de tanta dificuldade, de tanta insegurança, medo, o real sentido daquilo ali. Mas
Muitas vezes, olha, e muitas vezes mesmo, o grande sentido é a providência divina para realçar pontos que nós não estamos vendo. E não necessariamente por uma questão de é culpa, é karma, é porque na outra encarnação atirei pedra na cruz. Não, é porque a vida tem a sua dinâmica. E a providência divina, ela faz um encadeamento inteligente, lógico dessa dinâmica. Só que nós só entendemos essa inteligência, essa lógica, quando a nossa visão se amplia, quando o tempo passa. E é assim, hoje, olhar para esse fato lá de 1944, para nós é muito claro, né, que houve todo um planejamento, as coisas aconteceram na hora certa, da forma certa, tomaram destaque na mídia, apesar do desconforto para Chico Xavier, das suas inseguranças. Ele não tinha nenhuma influência, ele não era um poderoso, ele não tinha recursos financeiros, então isso tudo deve ter causado a ele um desconforto pessoal muito grande. No entanto, hoje nós verificamos que esse fato promoveu a obra e a disseminação da figura de Chico Xavier pelo mundo, porque depois disso veio aquela reportagem, aqueles dois jornalistas do Cruzeiro, né, que essa vale outros comentários e outro estudo, e o mundo começou a descobrir quem era Chico Xavier. O que é o amor, uma pessoa desinteressada, uma pessoa que abriu mão dos direitos autorais, num mundo que quem tem dinheiro tem poder. Então, o mundo começou, o Brasil, Minas Gerais, e o mundo começou a pensar com mais esse exemplo desse espírito de grande grandeza e desprendimento que esteve entre nós, os reais valores da vida, sem contar a sua obra, né? Que não há nenhum espírito, acho que não se dedique a ler e admirar Chico Xavier. Outro dia eu estava dirigindo sozinha, estava um pouco entristecida com as questões, aí no meu celular eu tenho uns trechos, umas orações, gravações na voz de Chico Xavier, aí eu escolhi uma e coloquei lá. Ai, que delícia, meus queridos. Parecia que Chico Xavier estava do meu lado falando para mim, porque eu já imagino assim. Eu leio um livro, eu já imagino a pessoa está falando para mim. Nesse ponto eu sou um pouquinho assim, egóica, né? Sei lá. Mas que dá certo, dá. Porque fiquei super bem, super animada e recarreguei as minhas energias. Porque é só de pensar, de voltar àquela figura, ao seu exemplo, já nos dá uma força, uma vontade de continuar, de viver, de persistir, muito embora as dificuldades apareçam. Sabe quantos dias Chico Xavier deixou de trabalhar por causa desse evento, dessa ação judicial? Sabem, né? 0 dias. Ele continuou fazendo a mesma coisa, simplesmente por sugestão do próprio Humberto de Campos. Ele era conhecido como Conselheiro XX, né, quando encarnado. E aí ele pediu então que os livros passassem a ficar, né, serem assinados Irmão X. E muitos de nós conheceram e tem até, né, livros de Humberto de Campos assinados como Irmão X. E depois isso tudo passou, a prescrição aconteceu, os direitos à obra, mais de 50 anos transcorreu, e então a FEB voltou a publicar as obras com o nome Humberto de Campos, porque já não cabe mais discussão sobre direitos autorais nessa obra. Então, a história é essa. É uma história que mostra para gente que a providência divina está sempre nos amparando, cuidando de nós, e que as coisas que nos acontecem são para o nosso bem. É que a nossa pressa, a nossa ansiedade, não dá tempo da coisa se concretizar e a gente enxergar aquele bem imediatamente. Às vezes nós vamos perceber o bem depois, na outra encarnação, na outra vida. Mas existe essa providência divina. E como eu não vou resistir mesmo, né, eu vou trazer para vocês uma página de Joana de Ângeles, no livro Momentos de Renovação. É uma página linda e ela diz, o título da página é Sou Eu. E aí ela vai falando que
Nós precisamos, em qualquer empreendimento, de colocar o nosso esforço pessoal na frente, não desistirmos, seguirmos determinados naquilo que nos propusemos a fazer. Então é muito difícil, eu sei, nós mantermos um nível de paciência, de calma, de pacificação interior e até mesmo um mesmo ânimo nas nossas tarefas na casa espírita, os nossos estudos, acompanhar os estudos. Tem hora que dá sono, tem hora que é muito bom. Enfim, nós oscilamos muito na nossa frequência, na nossa persistência. Mas Joana diz que é exatamente nesses momentos que nós não estamos com muito boa vontade, vamos dizer assim, que a gente precisa, né, nos colocar o nosso esforço pessoal. Porque se hoje nós temos alguma coisa, se hoje nós temos uma situação que nos basta, pode ser que lá no futuro nós não tenhamos mais. Então precisamos, é como uma bicicleta que a gente precisa sempre estar ali pedalando para ela continuar no caminho, ela não pode parar. Ela fala para a gente também que nós precisamos escolher e nos direcionar nesse compromisso dignificante, de responsabilidade, para que nós possamos nos fortalecer com o nosso ideal. Então, a minha motivação, a nossa motivação, ela vai acontecer, ela vai fluir na medida que o que me move é um ideal nobre, é um ideal do bem. Ou seja, aqueles ideais que vêm da paixão, daquele entusiasmo esfuziante, daquela nossa vontade que nos acompanha, claro, de aparecer a todo momento, esse ideal que não é nobre, ele tende a murchar e essa nossa atividade a gente larga para lá. Mas aquelas atividades que vêm do nosso lado mais puro da alma, elas vão se retroalimentar. Então, nós vamos ganhar impulso com essa vontade, com essa base dignificadora que nós estamos trabalhando no nosso interior. E nós temos grandes exemplos de pessoas que já com 90 anos, né, Divaldo, por exemplo, e outros anônimos, eu não gosto de citar tanto Divaldo e outros, né, porque nós temos tantas pessoas que trabalham já com idades assim mais um pouquinho, né, que a nossa, e estão ali com tantas dificuldades sem abrir mão, e são os anônimos, né? É uma multidão de trabalhadores dessa forma. Então, porque da onde vem essa energia? A energia vem exatamente do cultivo desses ideais nobres. E por fim, Joana lembra que quando os adversários do mestre foram prendê-lo na noite inesquecível da traição, ele perguntou aos famigerados servos da ignorância: a quem buscais? E lhes responderam: a Jesus, o Nazareno. Sem qualquer indecisão ou medo, asseverou-lhes Jesus: sou eu. 2 palavras e se definiu o destino da humanidade ali presente. E aí Joana fala para cada um de nós: quando chegar a tua vez, dize também, sou eu. E Chico Xavier, quando chegou a vez dele, ele disse, sou eu. Eu estou aqui para o sacrifício, eu estou aqui para passar pelas situações, eu estou aqui pronto para ir em frente. E para terminar o nosso bate-papo, né, bate-papo monólogo de hoje, né, que a gente não tem o chat, não tem a Fernandinha, não tem o Dudu, não tem a Lili, não tem a Ângela, não tem o Flávio, não tem a Deise, não tem o Carlinhos, não tem a Leila, e não tem um monte de gente, a Denise, a Cristina, para fazer as perguntinhas, mas tudo bem, eu que fico com saudade, tudo bem. Eu vou terminar aqui com a fala de Santo Agostinho, onde, lá na parte 2ª, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo material, do Livro dos Espíritos, ele fala da necessidade de nós ganharmos sintonia, intimidade
com os nossos amigos espirituais. E ele dá o seguinte conselho para a gente, que a gente vai levar hoje à noite para dormir e pensar nisso. Não receeis cansar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai sempre estar em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com seu espírito familiar que fazem sejam médiuns todos os homens, médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Então, essas palavras de Santo Agostinho que nos falam da importância de estarmos em conexão com o mais alto, com os nossos benfeitores espirituais, com os nossos guias, e esse cultivo dessa relação de proximidade que vem de cada um de nós. Aliada à necessidade de nos apresentarmos com alegria, com coragem, a todas as provas pelas quais nós estejamos atravessando, conforme Jesus, né? Sou eu, né? Quem é Jesus de Nazareno? Sou eu. Ele sabia que estava se apresentando para um grande sacrifício. E, sobretudo, esse exemplo mais próximo, né, de Chico Xavier, que, apesar de todas as dificuldades, esteve ali fiel aos seus propósitos, aos propósitos da doutrina espírita, aos propósitos do Cristo. Que possamos também ser um pouquinho, só um pouquinho já está ótimo, que possamos ter essa fidelidade, possamos ter em nós essa coragem de, mesmo diante das dificuldades, não negarmos a nossa responsabilidade e continuarmos seguindo no nosso caminho, porque sabemos que a providência divina nos ampara e sabemos que lá na frente tudo isso vai fazer muito, muito, muito sentido para todos nós e, de fato, com o coração e com a cognição, vamos estar muito agradecidos por estarmos aqui, nesse lugar, encarnados no planeta Terra, nesse momento, nesse dia de julho a julho de 2020. E aproveito, encerrando, para agradecer o carinho de vocês, a atenção de vocês e dizer que teremos muitas boas surpresas em agosto de 2020, onde o Centro Espírita Ibirajara completa 80 anos. E tem lá nessa casa, no Centro Espírita Ibirajara, muito, mas muito dessa persistência, daqueles primeiros que estiveram lá trabalhando para que essa casa hoje representasse, tivesse a configuração atual, não só do ponto de vista material, mas também do ponto de vista espiritual. Então, tem muito da providência divina, tem muito da resiliência de cada um em passar pelas dificuldades e não desistir. Então, que possamos nós, que chegamos a pouquinho, sermos também um pouco como eles foram, para que essa continuidade dessa casa ela faça 160 anos e por aí afora, né? Não vou nem me arriscar a triplicar esse número, né? Se fizermos bem a nossa parte, ela já chega aos 160 mais forte, mais rígida, né? Com um trabalho social e de expansão do bem, que é o nosso grande objetivo, muito mais rígido do que é hoje. Então, meus queridos, muito obrigada. Uma boa noite, uma excelente noite para todos vocês. E quem sabe possamos assistir a nossa reunião pública de terça-feira, todos juntos, lá na nossa casa, em espírito, depois do sono. E com toda certeza, e por misericórdia de Deus, com um expositor que realmente faça diferença e que preste. Um beijo muito, muito carinhoso para vocês.